Amém. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Muito grave. E eis que esta noite alimparás cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te des conhecer a um homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deve fazer. Respondeu Ruth: tudo quanto me disseres eu farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe ordenara. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se aos pés de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Quantos podem dar glória a Deus? Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira. Claro, a glória da segunda casa é sempre maior. Pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Aleluia. Quantos querem ser essa igreja? Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador, há mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, e será pela manhã, e se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ela disse: não se saiba que veio homem à eira. Disse ainda: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada, e lhe opôs as costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando em casa, disse à sua sogra, essa lhe disse: como se te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e dissera: estas 6 medidas de cevada ele me deu, e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Quantos podem dizer amém? No momento que Ruth
se posicionou ao lado de Noemi, Noemi não tinha absolutamente nada para oferecer a ela. Noemi não tinha marido, Noemi não tinha filhos. Noemi, nos dias de hoje, a gente diria, aquela mulher está quebrada, falida. Aquela mulher está envergonhada, ela não tem um marido, ela não tem um filho, ela não tem nada. E a escolha de Ruth por Noemi foi nessa circunstância. A firmeza de Ruth para ficar ao lado de Noemi foi nessa circunstância de extrema escassez. Mas no momento que ela se firmou, as coisas começaram a acontecer. Ela se firmou dizendo para Noemi: não me inste que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, onde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que lhe aprouver, se outra coisa não ser a morte que me separe de ti. Irmãos, não tem uma aliança mais comprometida do que essa na palavra de Deus. Faça-me o Senhor o que lhe aprouver, se não for a morte que me separe de ti. Agora, note bem, ela falou tudo isso nesse momento de escassez. É no momento de escassez que o que está construído em você se manifesta. Essas palavras, que na verdade é um poema. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, né? O pessoal usa essa palavra nos casamentos. Esse pacto de Ruth, ele é extremamente conhecido. Foi um pacto lindo. Não tem nenhum antecessor bíblico que disse isso para alguém, nem Josué para Moisés. Mas aquela menina, no tempo que ela conviveu com Noemi, ela conheceu o Deus de Israel. Porque ela disse para Noemi: o teu Deus é o meu Deus. Ela já não servia aos deuses dos moabitas. Por dentro, Ruth já era israelita. Paulo disse: não é judeu quem o é exteriormente. Paulo disse: judeu é aquele que é interiormente, na circuncisão do coração, isso é, do espírito. E na medida que você vai orando em outras línguas, orando em outras línguas, orando em outras línguas, você vai se tornando por dentro aquilo que na hora certa irá se manifestar. Vou repetir. Você vai orando em línguas, parece que não está acontecendo nada, sua boca está seca, você está parecendo vazio, parece um bobão, checa lá, falando palavras que você não entende. Mas Paulo diz que quem fala em outras línguas a si mesmo se edifica. A oração em línguas estabelece no seu coração o que irá se manifestar para os seus olhos. A oração em línguas estabelece no seu coração aquilo que vai aparecer na sua vida. E num certo sentido, a oração em línguas tira da sua vida. Ela trata tão profundamente com o seu interior que você fica liberto da lei. Uma das primeiras coisas que a oração em línguas faz, ela liberta você da lei. O que é a lei? A lei é alguém te dizendo o que fazer e o que não fazer. O que é a graça? É o que você se tornou em Cristo.
faz desnecessário alguém te ordenar fazer ou não fazer. Vou repetir. O que é a lei? É alguém te dizendo o que fazer e o que não fazer. Pastor, mas a vida espiritual não funciona assim? Não. A vida espiritual não trata você no que você deve fazer ou não deve fazer. Porque isso vai te levar ao esforço próprio. Isso vai te levar à justiça própria. Vai te fazer soberbo se você ter sucesso. Vai te fazer depressivo se você falhar e cair. Mas a graça, ela não te obriga a fazer ou não fazer. A graça não te dá uma porcentagem, um parâmetro de bom êxito para que você possa alcançar. Não, a graça vem, arranca a velha natureza, te dá uma nova natureza, e essa nova natureza, por causa da graça, agora pode receber o Espírito Santo. Essa nova natureza, por causa da graça, agora pode começar a seguir Noemi. Noemi, nesse livro, é um tipo do Espírito Santo. É uma figura do Espírito Santo. E a primeira decisão que Ruth tomou na escassez foi seguir Noemi. Aparentemente, Noemi não tinha nada para oferecer, mas como uma carta escondida, como um trunfo escondido, Noemi tinha Boaz. E ela não falou de Boaz nem para Orfa, nem para Ruth. E quando Ruth foi rebuscar na colheita, a Bíblia diz casualmente, ela caiu no campo de Boaz. O Espírito Santo tem hora que vai soltar você assim. Ele podia te dizer, o tesouro está no campo de Boaz, mas ele não diz, porque ele sabe que você tem uma nova natureza que será atraída ao lugar certo. Tem coisas que Deus não te diz, porque a sua nova natureza te diz. Romanos capítulo 1 diz que a lei do Espírito da vida em Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Então eu tenho dentro de mim a lei do Espírito. Que me libertou da lei que me fazia pecar. Porque quando eu ouço uma ordem, mas não tenho força para cumpri-la, eu caio. Quando alguém me diz algo e eu não consigo realizar, eu me prostro, eu me frustro. A questão é que quando o Espírito Santo te dá uma palavra, dentro daquela palavra já vem toda a capacitação para você viver ela. Quando o Espírito Santo te desafia a algo, dentro do desafio já está o suprimento emocional, o suprimento mental, o suprimento financeiro, o suprimento físico. No momento que elas foram provadas, Orfa e Ruth, Orfa tipifica a alma, Ruth tipifica a fé que não desiste. Ruth tipifica a fé que não recua, a fé que não reconhece a derrota, a fé que consegue olhar para Noemi e ver dentro dela um futuro para mim. Vou repetir isso. Ruth olhou para aquela velha, desculpa a expressão, foi Noemi mesmo que disse que já estava velha. Ela olhou para dentro de Noemi e viu um futuro para ela, dentro daquela velhice, dentro daquela incapacidade de gerar filhos. Meu querido, você precisa ver como Deus vê. E você vai ver oportunidades onde ninguém está vendo.
por orar em outras línguas e se edificar, seus olhos se tornam como do Senhor, tochas de fogo. E você começa a perceber, e ver, e enxergar, e discernir o que ninguém está percebendo. Porque está escrito: olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Então, quando você entra no Espírito, é nessa vibe aí que você vai entrar. Você vai começar a enxergar o que ninguém está enxergando. Você vai perceber o que ninguém está percebendo. E essa percepção de olhar para Noemi e enxergar Boaz, pastor, mas ela teve uma palavra de conhecimento, ela sabia que era Boaz. Não, ela não sabia que era Boaz, mas dentro dela tinha um testemunho. Vai com essa mulher, porque a bênção está com ela. Dentro dela tinha um testemunho que confirmava, dentro dela: não larga essa mulher, o seu futuro está dentro dela. Eu sei que para você agora é difícil, porque vocês mal têm o que comer, vocês mal têm o que vestir, vocês estão envergonhadas. Elimeleque morreu, Malom morreu, Quilion morreu, vocês perderam toda a cobertura de uma família. Mas olha para essa mulher, porque a sua família está dentro dela, seu futuro está dentro dela, toda orientação que você precisa está dentro dela. Meu irmão, tudo que nós precisamos está no Espírito. Você não precisa correr atrás de pastor, você não precisa correr atrás de apóstolo, você não precisa marcar um gabinete com o pastor Heber. Você pode mergulhar no Espírito através da oração em línguas, da meditação da palavra, e Noemi começará a te instruir. Mas a primeira coisa que Noemi fará é: vai embora, eu já sou velha. O começo da escola do Espírito não é fácil, porque você não ouve o que você quer ouvir. Ruth era apaixonada naquela família. Ruth se tornou judia por dentro. Ruth se tornou aliançada com Noemi. E de repente Noemi diz para ela: volta. Deus, eu não estou entendendo esse seu não. Deus, eu não discerni esse não. Aí o Senhor te diz: você não discerniu, porque em mim para você não existe não. Mas eu preciso treinar você. 2 Coríntios 1:20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto por ele é o amém, para a glória de Deus. Então, por um lado, você está sentindo algo te empurrando para trás. Por um lado, você está sentindo um empuxo de retroceder. Parece até que é a voz de Deus, mas na verdade o que Deus quer gerar em você nesses momentos é um caráter indesistível. Porque se você fica com Noemi no pior momento da vida dela, o que vocês não farão no melhor momento? Se você é fiel no pouco, o que você fará com muito? Se do pior momento você é uma Ruth, imagine no melhor momento. Se tornou avó, ou bisavó, não sei, de Davi. Entrou na genealogia de Jesus. Ruth, a moabita. A improvável. Talvez, querido, tudo que precisa acontecer na sua vida é improvável. Talvez tudo que precisa acontecer na sua vida depende de uma casualidade.
depende de uma excentricidade, depende que você seja diferente de todo mundo, depende que você acredite no que ninguém está acreditando. Então o Senhor te diz: abra o teu coração e aprenda a andar comigo. Porque quando você vê que tudo se perdeu, eu vejo que você é liberto para voltar para a terra da promessa. Quando você vê que tudo se perdeu, eu vejo que você está livre. Você não perdeu ninguém, você se soltou das suas amarras. Então, quando você se firma na fé, diga para o irmão que está ao seu lado: tem hora que é difícil, mas a gente tem que aguentar o tranco. Fala para ele. É sério. Põe a mão no nome do seu irmão, dá uma sacudidinha assim e fala assim: tem hora que é punk. Tem hora que é punk. Mas eu não sou dos que retrocedem para a perdição. Eu não sou do espírito de Orfa. Eu sou do espírito de Ruth. Tudo acabou? Não. Tudo está começando. Aleluia! Ruth é um espírito que funciona assim: perdemos tudo? Não, fomos libertas. Podemos voltar para casa, podemos sair da alma e voltar para o espírito. Então nem tudo que você está perdendo, você está perdendo. A matemática de Deus não é a sua matemática. A palavra diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos. E os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Só que não tem como você andar ao mesmo tempo no seu caminho e no meu. Você vai ter que escolher. E Ruth escolheu. Teu povo é meu povo. Teu Deus é meu Deus. Querida, aquela moça, naturalmente falando, ela não tinha a mínima ideia do que ela estava fazendo. Porque ela apostou na morte. Eu nunca vi na Bíblia ninguém apostando na morte, a não ser Ruth e Paulo. Nunca vi. Paulo disse que, olha, na Ásia nós passamos uma tribulação que foi acima das nossas forças, chegamos a desesperar da própria vida. O problema é que quando eu fui, eu já estava morto. Paulo diz: quando eu fui, eu já tinha sobre mim um decreto de morte, para que eu não confiasse em mim, mas no Deus que ressuscita os mortos. Ruth, sem saber, estava se ligando ao Deus que ressuscita os mortos. Porque Elimeleque desapareceu, mas Boaz foi levantado. O Senhor te diz, eu estou fazendo coisas desaparecer da sua vida. Eu estou arrancando pessoas da sua vida. Eu estou tirando algumas plantas que eu não plantei. Mas calma, Boaz está chegando. Boaz será levantado. Em Boaz está o suprimento. Em Boaz está a intimidade. Em Boaz está a genealogia de Cristo. Em Boaz está o manto. Ele disse para Ruth: segura o manto. Ruth era uma menina que segurava o manto. Quando ele disse segura o manto, ela falou assim: é eu. É nós. Essa linguagem aí eu entendo, Boaz. Segurar o manto e não soltar, está seguro. E Boaz despejou a provisão. Sabe por que Deus muitas vezes não tem como pôr a provisão? Porque a gente não está segurando o manto. Muitas vezes Deus tem a provisão, mas Ele não envia, porque não tem onde colocar, não tem uma estrutura de fé que recebe aquilo. Não tem uma
medida que possa receber aquela quantidade. Jesus disse: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Então, no reino do Espírito, você é do tamanho da medida que você usa. Ou seja, você é proporcional à fé que você exerce. A fé que você exerce determina a medida que Deus tem para te abençoar. Levanta a sua mão, diga comigo forte: a fé que eu exerço, mais forte, a fé que eu exerço determina a medida que Deus vai me abençoar. Irmão, eu escolho crer em coisas grandes, eu escolho sonhar com coisas grandes. Eu sou o dono dessa terra. O dono dessa terra não são os governos mundiais estabelecidos e o sistema econômico mundial, não. Eu sou o dono dessa terra. Eu sou filho do Criador. E a única sabedoria que eu tive foi olhar para Noemi e ver nela o meu futuro. Foi olhar para o Espírito e saber que isso tudo está nele. Porque Noemi e Elimeleque eram famosos em Belém de Judá. Quando Noemi volta, a cidade inteira se alvoroçou. Noemi, está voltando. Aí Noemi disse: não me chamem Noemi, me chame de Mara. Me chame de amargurada. A cidade ficou alvoroçada. Eles eram uma família proeminente. Só que ela voltou com uma mão na frente e outra atrás. Mas, meu irmão, é melhor estar no Espírito com a mão na frente e outra atrás, do que fora do Espírito com milhões. Porque no Espírito você vai chegar em Boaz, mas na carne você vai perder esses milhões. A carne é um lugar que você perde. Não, mas eu investi, deu certo. Foi na carne, você não ganhou, você perdeu. Aguarda o tempo vai mostrar. Quem não entende o valor do Espírito, não investe no Espírito, não investe tempo no Espírito, não investe dinheiro no Espírito, não investe entrega na oração. Quem ora 5 horas por dia em outras línguas? É só alguns malucos que resolveram acreditar em Noemi. Noemi, eu não sei nem o caminho para Israel. Eu cresci aqui em Moabe, vou ter que te seguir. Aí Noemi diz: já que você ficou, só vem atrás de mim, eu sei como voltar. Deus manda te dizer: eu conheço os caminhos de volta. Eu conheço as jornadas para Boaz. Eu conheço as jornadas para a vitória. Mas você vai ter que se desligar da pressão do homem e se mergulhar na instrução do meu espírito. Você vai precisar aprender a ser instruído por Noemi. Ruth decidiu ir para o campo e casualmente caiu na parte de Boaz. Agora, ir para a eira, descobrir os pés de Boaz e se deitar ali, foi instrução de Noemi. Tem coisas que a sua nova natureza te guia. Você não vai ouvir uma voz, você já é a voz. Vou repetir. Tem coisas que Deus não fala com você, porque a lei do Espírito da vida já fala com você. E te dá força, e te dá vigor. Fé é o vigor que vem do Espírito. Fé é o vigor que vem para você seguir Noemi. E honrar o que você prometeu.
Que quanta gente chega para a gente assim, né? Olha, eu tenho aliança com você, você é meu pai. Você é meu pai. É o resto da vida. Hoje eu olho assim, aham. Então eu sou seu pai, o resto da vida. Não é o que os últimos 30 anos de ministério têm me mostrado, não. Só os improváveis permanecem. Porque os improváveis não conhecem a lei, conhecem a graça. Ruth era uma moabita, ela podia chegar na cidade e morrer matada por alguém, assassinada por alguém. Podia ter ali uma família com a amargura dos moabitas por uma guerra que houve. Ela podia enfrentar um constrangimento profundo. Mas ela transcendeu. Ela transcendeu. Quando ela disse para Noemi o que ela disse, ela transcendeu. E tudo passou a ser uma consequência na vida dela. A partir do momento que ela se firmou, ela transcendeu. Aí veio a casa para morar, aí veio o campo para colher, aí veio a graça de Boaz, deixando as espigas caírem no caminho, aí veio a proteção dos servos de Boaz sobre ela, para que ela não fosse colher em outro campo e não fosse molestada. Boaz disse para ela: não vá colher em outro campo, para que você não seja molestada. Infelizmente, irmãos, muitas vezes a gente abre mão do que o Espírito Santo nos deu, porque parece que o outro campo é melhor, e lá você é encabrestado, e lá você é dominado, e lá você é engessado, e lá você tem que servir uma estrutura, e não funcionar no Espírito. Lá você tem que servir um sistema, e não frutificar no Espírito. Lá você vai entender de igreja. Aqui que eu digo, não aqui nesse lugar espiritual, você não vai entender de igreja, você vai ser a igreja. Levanta as duas mãos e diga: eu recebo essa palavra. Fala para o irmão que está ao seu lado: suas escolhas determinam as consequências de Deus na sua vida. O Senhor te diz: faça escolhas de fé. Faça escolhas de fé. Tenha decisões de fé. Outra coisa interessante que aconteceu como consequência do posicionamento de Ruth é que Boaz comprou a briga delas. Porque já tinha um resgatador que tinha por lei a preferência sobre as terras de Elimeleque. E quando Boaz conversou com ele, ele falou assim: não, eu quero resgatar a terra de Elimeleque. Aí Boaz falou assim: só que é o seguinte, Noemi vem junto, e Ruth também. Aí ele recuou na hora. É interessante, irmãos, a carne tem compromisso com as coisas, o Espírito tem compromisso com as pessoas. O primeiro resgatador, ele falou assim: eu vou resgatar. Boaz reuniu os anciãos na porta da cidade, juntaram-se, e aí Boaz disse para ele: olha, está aí o campo de Elimeleque que morreu, está aí, né? E você é o resgatador, você tem prioridade. Aí o cara falou assim: ok, o campo é meu, eu vou resgatar. Aí Boaz: só que tem uma coisa, Noemi vem junto. Adão só está de olho no campo, Boaz está de olho em Ruth.
Para Boaz o importante não era comprar o campo de Elimeleque. Para Boaz o importante era a união com Ruth. O casamento com Ruth. A intimidade com Ruth. Eu quero ser como meu pai. Eu quero priorizar as pessoas acima das coisas. Deus não ama coisas, Deus ama pessoas. O primeiro resgatador fala de Adão, Boaz fala de Cristo. O primeiro resgatador fala do primeiro homem, Boaz fala do segundo homem. O primeiro homem era alma vivente, o segundo homem é espírito vivificante. Espírito que dá vida. Você começa a andar num lugar que o que você crê, você ordena e acontece. Você crê, ordena e acontece. Você crê, adora e acontece. Você crê, agradece e acontece. Você crê, dá louvores a Deus e acontece. Você está sempre atrás da fé, enquanto a fé vai rasgando o caminho na frente. O que você tem é um coração grato por tudo que já é. Deixa eu te falar uma coisa, entre você e Deus, tudo já é. Entre você e Deus, a coisa já está resolvida, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Ele resolveu em Jesus, para o Espírito Santo te ensinar a fé. Ele fez em Cristo, para o Espírito Santo fazer em você, na medida que você anda pela fé. O seu andar de fé extrai o que está em Cristo, pelo Espírito. O seu andar de fé extrai de Cristo o que você precisa, pelo Espírito. Ruth não imaginava que naquele momento que ela se firmou, ela estava ganhando Boaz. Ou seja, você se vê como um pobre rebuscador nos campos de Boaz. E é bom que você se veja assim, porque a Bíblia diz, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o campo de Boaz. Quando você é humilde para rebuscar as espigas que caem da mesa de Boaz, com um versículo já é o suficiente para te deixar avivado. Um texto da palavra simples que todo mundo já leu, para você pega fogo. Você se entusiasma com uma frase. Você enxerga Deus numa frase da Bíblia. Você enxerga Deus num texto pequenininho. Você não tem que ter uma montanha de espigas. Uma espiga já revela Cristo para você. Bem-aventurados pobres de espírito, ou seja, bem-aventurados aqueles que conseguem enxergar no pouco o muito. Ouça isso, no espírito o muito está no pouco. No espírito quem se humilha é exaltado. Quem é o último é o primeiro. Quem é o menor é o maior. Nossa, que versículo fantástico. E você não está pensando nem em pregar esse versículo. Você não está recebendo revelação para pregar na célula, para pregar na igreja. Você está desfrutando do campo de Boaz, rebuscando. Você está no nível de rebuscador. Você é pobre, Boaz é rico. Quando você vai estudando a história, ela sai de uma posição de pobre para ser igual os segadores.
Boaz falou assim: deixa cair para ela espiga à vontade. No final do dia, os segadores tinham um saco desse tamanho, Ruth também. Ela começou como uma habita, já estava no nível de segadora, ceifeira, serva, mas ali ultrapassar o nível de serva, ali se tornar esposa. Tenha coragem de investir no Espírito. Ah, mas a igreja tal não faz isso, mas eu faço. E o que me aguarda? As bodas do Cordeiro. O que me aguarda? A intimidade com o Senhor Jesus. Passarei toda a minha existência com o meu Boaz. Eu era um pobre moabita, estrangeiro, pobre, viúva. Malom significa doença, quilion significa fraqueza no hebraico. Eu sou alguém fraco. Mas puxa, um versículo me alimenta para uma semana. Aí o Espírito Santo olha dentro de você, olha para mim, olha para os meus olhos. Agora, quando você é pobre de espírito, é o Espírito Santo que vê dentro de você futuro para Ele. Vocês não deram um grito de vitória porque vocês estão pensando no que eu falei? Noemi, perdão, Ruth olhou para Noemi e viu um futuro para ela. Há um lugar em Deus que o Espírito Santo olha para você e vê um futuro para ele. Ele olha para você e sabe, ali vai ter uma casa para o meu nome, ali vou derramar dons, ali eu vou pôr meus recursos, ali vou derramar minha unção, minha revelação. Essa menina é muito demais, ela se destaca, ela faz o que ninguém faz, ela tem um espírito excelente. Ela não vai colher em outro campo. Ela não está atrás de uma aventura. Boaz já era de idade, e ele disse para ela: olha, que bom, você não procurou esposo entre os jovens, nem ricos, nem pobres. Você conquistou o meu coração. A fé conquista o coração de Deus. A fé acopla você com o coração de Deus. As consequências da fé na sua vida são os fatos do Evangelho. As consequências da fé na sua vida são os acontecimentos da cruz. São os acontecimentos da ressurreição. O que aconteceu em Jesus começa a acontecer com você. A vida que Ele tem, brota em você. O poder que Ele tem, brota em você. A vida que Ele tinha, você começa a viver. Você deixa de viver a sua vida e passa a viver a vida de Jesus. Então não tenha medo de começar, quando aparentemente tudo acabou.
Quando o seu começo é um começo no Espírito. Na primeira fase você é uma pobre rebuscadora. Na segunda fase você é um servo. Na terceira fase você é esposa. Primeira fase você está no átrio. Segunda fase você está no santo lugar. Mas na terceira fase você entra no santíssimo lugar. O que é rebuscar nos campos de Boaz? É entrar no átrio e entender. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 anos fora deles. Quando você entra nos átrios do Senhor, seus valores mudam, seu coração muda. Aí o Senhor te diz assim: ok, você deu o primeiro passo, agora você vai dar o segundo. Vou deixar umas espigas cair aí, que o seu saco vai ficar cheio. Você vai voltar para casa com fartura. Eu te igualo aos meus servos. Aí você entra no santo lugar, no santo lugar. Aí Noemi vem e diz assim: o mar está para peixe, Ruth. O mar está para peixe. Você vai se deitar nos pés dele. Essa dimensão, irmãos, é a dimensão do Santíssimo Lugar. A arca de Deus fala dos pés de Deus na terra. O trono de Deus e a arca de Deus caminham juntas. A diferença é que o trono está nos céus, a arca está na terra. O seu trono está nos céus e os seus pés estão na terra. Então, quando você entra no Santo dos Santos, você pode descansar nos pés. Aí Noemi disse assim para Ruth, talvez ela perguntou: e aí, quando eu deitar nos pés dele, o que eu faço? Noemi disse assim para ela: faça tudo que ele te disser. Ou seja, eu não sei o que ele vai te dizer, mas o que ele te dizer, faça. Só deita lá, menina. Fala para o irmão que está ao seu lado: entra no descanso, meu irmão. Irmãos, eu fico na carne quando eu peço para falar, seus irmãos não falam. Fala para o teu irmão: entra no descanso, meu irmão. Sacode o seu irmão e fala: deita nos pés de Boaz. Fica lá nos pés dele, hora após hora. Isaías 28 diz: este é o descanso, esse é o refrigério. Por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso. Essa é a choça que Ruth vai descansar. E você pega a palavra de Deus e fica meditando na palavra, orando em outras línguas, vivendo nos pés de Boaz, vivendo nos pés de Boaz. E diz a Bíblia que quando foi meia-noite, ela deve ter deitado nos pés dele por volta de 7 horas da noite, escurecendo, talvez 9 horas da noite. Mas diz aqui, olha esse versículo: sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Meia-noite é a hora mais escura. Meia-noite é o momento mais difícil. Mas que você seja encontrado
nos pés. Não existe meia-noite para quem está nos pés de Boaz, porque ele é o sol da justiça. E por que ele se assustou? Porque a fé assusta Deus. Quando Deus encontra alguém que acredita na palavra dele, Deus, nem em Israel eu vi fé como essa. Ele diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, pode ir, e seja feito como tu queres. E naquele instante a sua filha ficou liberta. Deus não se impressiona com o meu dom, Deus não se impressiona com o meu talento, Deus não se impressiona com nada que eu faço na carne, Deus se impressiona com um espírito que crê, que pega o manto, recebe a cevada e vai servir Noemi. Boaz disse: me dá o seu manto. Ela deu. Aí Boaz disse: segura. Quer dizer que ele estava segurado na outra ponta. Te dá uma palavra, pode segurar, porque ele está segurando a outra ponta. Deus manda te dizer, ele pediu o manto, pediu, entrega. Ele mandou você segurar, mandou, segura, porque ele está segurando a outra ponta. Ah, mas eu sou a parte frágil dessa guerra. Não, você não é a parte frágil, você é o motivo dessa guerra. Aleluia! Tudo isso é por você. O diabo luta por você, eu luto por você, a carne luta por você, os homens lutam por você, todo mundo está lutando por você, todo mundo quer controlar você, ter você, mas Ruth, eu quero transcender, eu quero me casar com você. Segura o manto. Tá bom, Senhor, então eu vou segurar. Deus falou, é. Todo mundo faz assim, com a mão. Diga assim: eu seguro o manto, porque eu sei que na outra ponta está Boaz. Eu não solto o manto, porque Boaz não solta. E o que terá aqui dentro é toda a provisão que eu preciso. Ruth juntou as duas pontas, colocou nas costas e voltou para casa abastecida. Eu sou abastecido em Cristo Jesus. Segura o manto. Fala para o irmão que está ao seu lado: segura o manto, rapaz. Você vai soltar agora que a provisão está chegando? Você vai abrir mão agora que Boaz está segurando a outra ponta? Você entrou na fé, você saiu de Moabe, entrou na terra prometida, Boaz está na sua frente, numa ponta, e você na outra. Agora você vai desistir? Agora que a provisão vai ser derramada, agora que o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, vai acontecer na sua vida. Agora que você vai entrar no infinitamente mais. Irmãos, a gente dá glória a Deus, dá glória a Deus. Mas a maioria solta o manto.
Amém. Sabe, a maioria, porque segurar o manto, à meia-noite, aí já não devia ser meia-noite mais, já era de manhã cedo, né, que ela já estava indo embora. Segurar um manto vai requerer de você muita renúncia. Segurar um manto vai requerer de você um reaprendizado. Segurar um manto significa que agora você vai fazer como Deus faz. Você vai aprender a ter um comportamento divino. A vida de Deus em você uniu-se com o Espírito dele, e as instruções estão fluindo. A batalha não diminui, a batalha aumenta. Mas que importa se a batalha aumenta? Boaz está na outra ponta. O que significa segurar o manto? É uma escolha. O que significa soltar o manto? É uma escolha. Nossa vida é feita por escolhas. Ah, tudo bem que eu obedeci Noemi, eu dormi nos seus pés, mas agora você quer meu manto? O que você está querendo comigo? Agora você quer segurar de um lado e eu de outro? E Boaz diz assim, aham. Não, mas eu queria aprender a vencer principados e potestades. Não, você precisa aprender a segurar o manto. Não, mas eu quero ser doutor em guerra espiritual. Você tem que ser doutor em segurar o manto. Porque o manto é o que recebe a provisão. O manto é que representa a unção de conquista. Aquele manto cheio de cereais, na casa de Noemi, revelou tudo para Noemi. Noemi falou assim para ela, olha, ele não vai parar. Ele mandou você segurar o manto? Mandou, minha sogra. E você segurou? Segurei. E ele segurou na outra ponta? Segurou. E ele encheu de cevada? Encheu. Então deixa eu te falar uma coisa, Noemi. Agora você não precisa fazer mais nada. Seu papel foi segurar o manto, porque ele não vai parar enquanto essa situação não se resolver, ou seja, enquanto ele não se casar com você. Você que me assiste pela internet, vida do Espírito é um manto, que muitas vezes não é fácil segurar até o fim, porque nós falhamos, e daí? Caímos, e daí? Falhei e me fortaleço das minhas fraquezas, caí, eu me levanto. Errei, vou aprender com o meu erro, e não vou errar mais. Mas eu não estou preso nessas coisas que os homens estão presos. Os homens se prendem em coisas que Deus não se prende. Deus vê o coração do cara. Você está discutindo certo e errado. Você está discutindo se vai ou não vai, se pode ou não pode. Você está discutindo se vai para o banco ou se não vai para o banco. Você está discutindo coisas que nem passam na cabeça do Senhor. Sai dessa rasura. É, porque eu não concordo com isso. Também não. Ah, você também não concorda, pastor Heber? Não, não concordo. Então por que... Cara, eu não estou nessa vibe. Eu estou segurando o manto. Extasiado com Boaz do outro lado. Despejando provisão. Despejando provisão. Despejando provisão.
eu vou sair da eira de Boaz com um manto cheio de provisão, eu vou atravessar a cidade, todo mundo vai me ver, e vai pensar assim: ela esteve com ele. Ela esteve com ele. Isso só está acontecendo porque ela esteve com ele. Isso só está acontecendo porque ele esteve com ele. É consequência de um mergulho. Todo mergulho no Espírito trará o manto, onde você vai segurar de cá, Boaz vai segurar de lá, e a provisão vai descer. Mas Deus não desperdiça provisão na incredulidade. Se você soltar, nasce a incredulidade. E Deus sabe que se Ele derramar, vai perder. Deus não desperdiça provisão na incredulidade. Você tem que começar a pensar que está feito. Você tem que começar a pensar de diferente. Você tem que dizer assim: já é. Grita comigo: já é. Mais forte: já é. Mais forte: já é. Mais forte: já é. Deus está te entregando o estado. Deus está te entregando milhões. Deus está te entregando uma história profética. Deus está te entregando um povo que você vai levar para o trono. Deus está te entregando multidões que você irá pastorear. Deus fará de você um empresário do reino. Deus fará de você um pastor, uma pastora. Deus fará de você alguém que uniu-se com Ele no propósito. Eu seguro o manto daqui, você, Boaz, segura o manto de lá. E a provisão está caindo. E a provisão está caindo. E a provisão está caindo. Aleluia! Aí, terminando. Aí Ruth, domingo nem é para você pregar desse tanto que eu preguei não, viu? Pastor Joey. Aí Ruth colocou nas costas e andou pela cidade. Passei a noite nos pés de Boaz. Ela já não tinha cabeça baixa, com vergonha. Ela estava honrada. E quando Noemi viu, Ruth, vencemos. Porque Ele não vai parar. É quando você entende aquele texto que diz: a batalha pertence ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor. A partir daquele momento, Boaz entrou na batalha. Até ali as duas estavam batalhando. Mas a partir daquele momento, elas não batalharam mais. Foi Boaz que batalhou. Reuniu os anciãos da cidade. Trouxe o primeiro resgatador. Foi honesto com ele. Cara, você é o primeiro. Eu sou o último. No reino do Espírito é o contrário. Você é o último e eu sou o primeiro. Mas tudo bem. A oportunidade é sua. E ele disse: eu quero o campo de Elimeleque. Mas deixa eu te falar uma coisa. Noemi vem junto. Acho que eu vou deixar para você, Boaz. Aí ele tirou o sapato e entregou para Boaz, porque assim se fechavam os negócios em Israel. Ou seja, os meus caminhos estão estabelecidos agora na vida dessa família. Uma família que se perdeu, eu encontrei. Adão ali, na pessoa do primeiro resgatador. Lê lá o último capítulo. Ele tira o sapato e entrega para Boaz. Porque assim se fechavam os negócios.
Sabe como que Deus fecha negócio com você? Ele pega as sandálias de Cristo e te dá. Eu vou repetir. Sabe como Deus faz negócio com você? Como é que Deus fecha um negócio? Ele pega as sandálias de Cristo e te dá. Aí você anda como ninguém nunca jamais andou. Mais que vencedor. Dá um grito de vitória, meu irmão! Aleluia. Quantos vão até o fim com esse Deus maravilhoso? Aleluia! Amanhã, 7h30, no culto, o fogo continua. Quem trouxe a sua oferta, pode colocar aqui. Quem trouxe o seu pilar financeiro. Graça e paz. Deus abençoe os irmãos. Segura o manto, que na outra ponta está Boaz. Graça e paz.